Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um Fora de Série excepcional, espetacular episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Números capítulo 27, parte 3, vamos encerrar o capítulo 27 hoje, muito legal, você não pode perder. Números capítulo 27, parte 3, episódio número 561. Essa que é a 7ª temporada, onde estamos vendo os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, pouco a pouco, passo a passo. A gente já está chegando ao final do 7º livro da Bíblia. Números tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, tudo comentado aí para você. Você encontra no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, na Apple Podcasts e muitos outros distribuidores aí. Em 16 países nós temos ouvintes que nos acompanham, compartilham e aprendem aqui conosco neste momento precioso de teologia bíblica gratuita que a gente disponibiliza para você. Aí um legado de mais de 25 anos de aprendizado, de ensino do texto bíblico, que a gente compartilha aqui para você de forma gratuita, com muita gratidão, com muita alegria, com muito carinho aí para o seu aprendizado. Hoje a gente vai falar da nomeação de Josué, substituto de Moisés, Números capítulo 27, versículo 18 ao 23 ali. E o que nós aprendemos com isso, como você aplica isso, quais princípios a gente traz para hoje, depois de milênios dessa história que a gente vai contar aqui, que foi inspirada pelo Espírito de Deus. Veja que Deus cumpre imediatamente, graciosamente, totalmente o pedido de Moisés. É uma visão agradável quando a vontade de Deus avança, por assim dizer, para atender aos desejos do homem. Mas Deus tem muitas vezes que se revelar recusando ou frustrando os desejos dos homens. Ou, em todo caso, cumprindo-os de forma parcial apenas. Esse pedido devia ser esperado e a ordem de subir a Abarim preparou o caminho para que o mesmo fosse feito. Havia qualificação de Josué para cumprir a missão. E a qualificação dele, de Josué, era que ele era um homem em quem está o Espírito de Deus. Um espírito, sem dúvida, tal como foi concedido aos 70 anciãos, dos quais, com toda probabilidade, Josué também era um. Números capítulo 11, a gente viu isso. Ter o Espírito de Deus era a única coisa indispensável. Nós sabemos que a revelação no Antigo Testamento não era permanente, esse Espírito não era permanente. Depois a gente aprofunda um pouquinho nesse ensino. Nós sabemos como Sansão, você pode ver que ele de repente vinha o Espírito de Deus sobre ele, sobre Davi, de forma provisória, tá bom? Não fazia morada, como faz a partir do Novo Testamento. Veja que nada do trabalho de Josué, nada do trabalho que ele teve que fazer, poderia ser feito sem ele. Existem diversidade de operações, de dons, de talentos, dons especiais, mas são todas realizações daqueles em quem existem esses dons especiais, que são necessários para se realizar o trabalho que deve ser realizado. Outros, além de Josué, tinham algumas das qualificações que ele possuía, sim, mas por falta de espírito, poderia muito bem ter faltado tudo. O que, por exemplo, impediu Caleb de ser o líder?
Como Josué, ele foi um dos espiões que já havia visto Canaã antes. Ele nos parece um homem ainda mais ousado e decidido do que Josué em algumas coisas. A coragem, a fidelidade, embora sejam essas qualidades que fazem os mártires, não são suficientes para formar líderes, não. Um cristão pode ser uma excelente figura na fogueira, mas não estaria em lugar nenhum como guia de um rebanho. É lindo sentir que Caleb continuou com sua devoção sincera à causa de Israel. Josué e ele parecem ter continuado sendo os melhores amigos. Em Josué 14 nós vemos um diálogo entre eles. Se um homem é um líder ou não, isso não deve afetar o nosso julgamento dele em toda a sua humanidade. Vamos estimar mais aqueles que são melhores, é assim que a gente faz. É uma pergunta tola perguntar quem é o maior no reino dos céus, como os discípulos fizeram, pois cada um pode ter uma excelência de qualidades espirituais que o coloque em determinado lugar. Nós podemos concluir então, meus queridos ouvintes, que por mais bom e verdadeiro que fosse Caleb, faltava-lhe o espírito particular que Josué possuía. Observe novamente que alguns que certamente tinham o espírito, assim como Josué, não tinham outras qualificações. Por um lado, Josué esteve intimamente ligado a Moisés por muito tempo. É interessante notar também que no texto, quantas coisas foram feitas para dar a Moisés satisfação nos minutos finais, nas horas finais, nos dias finais de sua vida, antes da hora de sua partida. A sua morte antes de cruzar o Jordão era uma necessidade, não há como evitá-la, mas na verdade, ao lermos sobre isso, nós temos um trabalho árduo para conectar a escuridão habitual da morte com o evento. A visão que ele obtém, o atendimento ao seu pedido, é a escolha de alguém que por muito tempo foi seu companheiro fiel e afetuoso. Todas essas coisas fizeram transbordar o cálice moribundo do fim da vida de Moisés. A amizade de Josué com Moisés pode ter tido muito a ver com a nomeação de Josué, sim. Aqueles que escolhem a companhia do bem, nela permanecem firmes, provavelmente conquistarão posições que lhes permitam transmitir a influência do bem. Deus não estava prestes a visitar Josué como fez com Moisés. Moisés permaneceu em uma posição solitária e terrível como profeta com quem Deus falou face a face. Tal modo de revelação era necessário para a obra que Moisés foi chamado a realizar. A obra no deserto foi particularmente difícil. Em certo sentido, nós podemos dizer que foi ainda mais importante que a obra em Canaã. Moisés foi o homem que chega ao alicerce, reúne o material, fornece o projeto. Josué o subordinado para entrar depois e com uma fidelidade simples, laboriosa, tenaz, para completar a construção do que lhe foi confiado. Não havia necessidade de Deus visitar Josué da mesma forma como fez com Moisés. Josué fez uso do Turim, do Tumim, em busca da revelação divina. Os sinais do Urim e do Tumim eram objetos associados à vestimenta sacerdotal na antiga religião judaica. Sua função exata ela não é claramente descrita na Bíblia para a gente, mas eram utilizados para buscar a orientação divina. Sim, isso é claro. Acredita-se que eles fossem usados, aquelas pedras ali, Urim e Tumim, como um meio de receber respostas de Deus em decisões importantes. O Urim e Tumim eram associados às pedras colocadas no peitoral do sumo sacerdote. E a natureza exata dessas pedras, como eram usadas para obter respostas divinas, não é completamente esclarecida nas Escrituras. A menção principal está nas descrições do Antigo Testamento, especialmente em relação ao sumo sacerdote buscar a vontade de Deus por meio dessas pedras. Observe também que o sacerdote ele passou a ser assim associado ao líder, para confirmar sua posição quando estivesse certo e para verificar caso ele mostrasse sinais
de que estava errado. Se Josué tivesse ido a outro lugar que não as sugestões do Urim, o próprio recurso teria sido suficiente para condená-lo. E assim, meus queridos, nós somos ajudados pelo pensamento do que o Urim foi para Josué, em nossa consideração quanto à autoridade das Escrituras do Novo Testamento são para os cristãos. Às vezes se pergunta por que a inspiração deveria parar no cânon das Escrituras. Uma questão igualmente pertinente é perguntar por que deveria continuar. Somente Deus é o juiz quanto aos modos de revelação e a duração desses modos. É pela soberania, pela sabedoria daquele cujos caminhos são insondáveis que ele tratou com Moisés de uma maneira e com Josué de outra. E é por uma referência prática à mesma soberania e sabedoria que percebemos a diferença entre as escrituras do Novo Testamento e até mesmo os mais copiosos e estimados dos primeiros escritos pós-apostólicos. O livro de Josué, a gente vai estudar ele é notável por essa peculiaridade, que compartilha com o livro de Daniel, por exemplo, de não haver registro de qualquer tropeço por parte de seu personagem principal. Josué está sempre alerta, obediente a Deus, zeloso da honra de Deus e mantendo o grande fim em vista. Há pecado registrado no livro, mas o próprio Josué aparece em marcante contraste com o pecado. E assim sempre foi, sempre será. Aquele a quem Deus escolhe justificará a escolha. Os líderes bem-sucedidos que Deus deu ao seu povo no passado são uma ampla garantia de que Ele é capaz de continuar a fornecê-los. A nomeação de Josué para ser o sucessor de Moisés nos ensina muitas lições preciosas, meus queridos. Moisés, depois de ter sido líder de seu povo por 40 anos, ele finalmente receberá a sua dispensa. Nada ainda foi determinado em relação ao sucessor. A questão é, em todos os aspectos, demasiado importante para ser deixada em aberto até que o atual líder faleça. Uma mudança de liderança sempre perigosa. Ela é especialmente perigosa quando o exército está no campo e o inimigo está vigilante, atento e próximo ao derredor. Se a sabedoria divina julgou necessário que Eleazar fosse investido com o sumo sacerdócio antes da morte de Arão, muito mais é necessário que antes de Moisés estabelecer o cetro, um sucessor fosse nomeado e colocado no comando. Foi Moisés quem pediu um sucessor, não foi o povo que incentivou esse negócio. Nem foi necessário superar a relutância do atual líder por uma ordem divina. Assim que Moisés recebe a notificação para demitir-se de sua função, ele ora por um sucessor, ele implora que seus olhos possam vê-lo antes que ele morra. Ovelhas sem pastor, assim seriam as tribos sem líder. Incapazes de manter a ordem entre si, expostos a todos os inimigos. Isso aqui, meus queridos, foi um sinal de grande nobreza de alma em Moisés, que esse foi o pensamento que mais prevaleceu em sua mente, ao ouvir que sua hora havia chegado. O sentimento primordial de seu coração era a preocupação pela honra do Senhor e pelo bem de Israel após sua morte. Diferente de muitos líderes hoje, que não se preocupam, acham que vão durar para sempre e não preparam substitutos para o seu lugar. Sendo esse o seu desejo, veja onde ele o leva. Deixe o Senhor colocar um homem sobre toda a congregação. Do Senhor ele recebeu sua comissão na sarça, o seu chamado. Do Senhor ele pede um sucessor. Moisés era enfaticamente o servo do Senhor e ninguém, exceto o Senhor, tem autoridade para nomear o herdeiro para um cargo tão elevado. Moisés tem outra razão para se voltar para Deus nesse momento. Ninguém, exceto o Senhor, conhece o homem mais apto ou pode fornecer-lhe a sabedoria, o valor, a capacidade que o cargo necessita. Ele é o Deus dos espíritos de toda a carne.
Ele fez as almas dos homens e as conhece. Ele os admite em intimidade consigo mesmo. Ele é seu Salvador e sua porção. Quando a igreja, ou qualquer parte dela, necessita de um homem adequado para ser encarregado de algum cargo de alta responsabilidade, ou para ser enviado em alguma missão particularmente difícil, este é o lugar em que a igreja deve recorrer. O Deus dos espíritos de toda a carne pode fornecer-lhes o homem que desejam, ele e nenhum outro. Mas não é assim que acontece hoje em dia. Infelizmente, muitas vezes não se busca a direção de Deus para distribuir cargos na igreja. Não. É feito por outras motivações que não daria nem tempo de eu detalhar aqui. Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Josué não era um estranho para Moisés, ele havia estado com Moisés desde a juventude. E era conhecido por ele como um homem totalmente adequado para ser seu sucessor. Ele deve ter pensado nele, ainda assim, ele não teve a pretensão de sugerir seu nome. Ele esperou para ouvir o que o Senhor falava. O que o Senhor falaria. Quando Moisés estava prestes a morrer e um sucessor foi procurado, descobriu-se que o Senhor já havia antecipado a necessidade. Olha só. O sucessor de Moisés esteve em treinamento por 40 anos antes de Moisés morrer. E isso acontece, meus queridos, com mais frequência do que muitos supõem. Josué foi apresentado à congregação numa assembleia pública. Na verdade, ele teve uma nomeação divina, não a eleição popular. Ele era, como Moisés, o vice-regente do Senhor. Mesmo assim, o povo reconheceu na nomeação. Eles deveriam ser súditos de Josué, mas não seus escravos. E assim foi considerado justo e correto que fossem informados publicamente da nomeação. Não é notável o contraste entre a maneira como Deus tratou Moisés, revelando-se a ele face a face, e como ele escolheu comunicar-se com Josué, meus queridos? É interessante observar como a amizade de Josué com Moisés não foi determinante ou influenciou sua nomeação como sucessor. Deus o escolheu. Pense nisso. A desgraça, a falta de graça que seria líderes escolhidos por amizade, por interesse ou porque são bons dizimistas. Esperamos que isso não aconteça na igreja de Deus, né? Vamos orar? Falar com Deus para a gente encerrar esse episódio e a gente volta em breve já no capítulo 28. Se Deus quiser, nos dê graça, tá bom? Senhor, assim como Moisés buscou com nobreza de alma um sucessor para liderar o povo de Israel, pedimos a tua orientação, tua sabedoria nas nossas próprias jornadas. Que como Josué nós possamos ser homens e mulheres nos quais o Espírito Santo de Deus habita, capacita e enche, nos capacitando para os desafios que encontramos. Meu Deus, que na tua igreja seja o Senhor que escolha os líderes, os sucessores, que não sejam interesses obscuros, interesses financeiros, interesses dos mais diversos. Que bom seria se o Senhor escolhesse cada líder que comanda a tua casa. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço. Amém. A gente volta em breve, se Deus quiser, tá bom? Um abraço, até lá, Deus abençoe. Tchau, tchau.